E para falar com a gente aqui, Marinho já antecipou, Maíra Chitara, peso galo do UFC, que conseguiu a única vitória brasileira no UFC, Marreta versus Rio no último sábado. Tudo bom, Maíra? Como é que você tá? Tudo bem, galera? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Só alegria essa semana. Só alegria. Maíra tá alegre, pô, não sem razão, né? Como eu falei, a única lutadora do Brasil a vencer no UFC do último sábado, mas a Maíra também teve uma historinha ali que por pouco não acabou mal, né? A tua luta, que assim, você enfrentou a Suíça Stephanie Egger, conseguiu finalizar no primeiro round, mas Suíça meio que deu uma malandragem ali, tentou meio que dizer que não bateu. Conta pra gente como é que foi aquele momento. Cara, eu treino muito jiu-jitsu, muito mesmo. Eu treino jiu-jitsu todos os dias. E quem treina jiu-jitsu tá acostumado. A pessoa deu os 3 tapinhas ali, você larga e vida que segue, né? Então foi o que aconteceu. Quando eu ainda esperei, porque no vestiário o juiz falou pra mim, ó, se ela der um tapa ou 2, eu não vou parar a luta, porque é 3 tapas. E eu ainda esperei. Quando o braço dela já estava muito esticado. Quando eu virei de lateral, eu senti o primeiro, o segundo, o terceiro. Aí eu fiz assim, larguei. Aí ela olhou, tipo, olhou como se nada tivesse acontecendo, levantou, olhou pro treinador dela, tipo, não, nada aconteceu. Aí, no primeiro momento eu achei que ela não falava inglês. Falei, eu acho que ela não entendeu inglês, né? Acho que ela não. Mas não, depois eu vi que ela tava de malandragem mesmo, assim, pra cima de mim. Então você sentiu ela dar os 3 tapinhas, no terceiro você soltou imediatamente. O Verdun uma vez conversou isso com a gente, teve uma luta dele com o Renan Problema, que ele falou a mesma coisa, que quando ele sente que o adversário bate, no automático você solta, né? Que É no treinamento é sempre automático, isso, né? né? Você treina jiu-jitsu todos os dias, então é uma coisa que já tá ali na sua cabeça. A pessoa bateu, você larga, não é nem tipo. E meu professor depois ele ficou muito bravo. Falou, não, você não podia ter soltado. Eu falei, mas prof, nós treinamos todo dia, eu solto. Então, pra mim foi muito automático soltar ali, sabe? Foi muito tranquilo soltar. Nem pensou, né? Nem pensei. E aí, como é que foi? Qual foi a sensação quando você olhou para ela, olhando, e daqui a pouco o árbitro mandou olhar o replay, não tinha a batida dela, porque a mão estava muito escondida ali, e o cara teve que falar com o juiz lateral, né? E perguntar se ele tinha 100% de certeza que viu batendo. Se não fosse ele, provavelmente a luta recomeçava, né, Maíra? Não, então. Aí depois a gente foi estudar, foi assim, como estava muito rente ao chão, o juiz de cima, ele estava o que estava o central, ele estava tampando a câmera. Só que os outros que estavam sentados, todos os outros todos os 3 confirmou que ela bateu, porque estava muito rente, assim, bem onde o olhar deles acompanha. E também tinha um bem atrás de nós duas, assim. Então, quando o árbitro foi procurar nas coisas e não achou, ele pegou e tomou essa iniciativa. Os caras falaram, pergunta os árbitros, se eles confirmarem, e todos os 3 confirmou. E aí o árbitro central, o TV, me pediu, me falou para mim, muito obrigado por você não ter quebrado o braço dela, tá? Eu falei, não, tranquilo. Mas aí depois o UFC mesmo apurou, e se os árbitros tivessem também dito que não viram, não voltaria à luta, seria não contest. Putz. E aí dá prejuízo de você não ter o bônus da vitória, né? Na bolsa da vitória, a grana pela vitória, né? Exatamente, daria um grande prejuízo para mim, assim. E não só pelo dinheiro também, né, mas psicologicamente. Você sabe que ganhou uma luta e aquilo, meu treinador ainda na hora, depois eu até brinquei com ele, assim, tipo, na hora ele falou, não, tudo bem, se voltar a luta a gente finaliza de novo. Aí eu falei, fica quieto, eu ganhei, não vai voltar nada não. Eu vou ver. Aí eu falei, não, vou voltar nada não, ganhei, ela tem que ser honesta e tem que falar. Aí depois, tipo, o UFC mesmo apurou os fatos e veio falar comigo e falou que não voltaria mesmo, seria não conta. Maíra, logo depois da luta, quando anuncia o resultado, ela vai te cumprimentar e você não quer cumprimentar ela. Teve algum diálogo com ela depois, nos bastidores? Ela se desculpou? Ela falou, admitiu algum erro? Como é que foi o pós-luta ali? Na verdade, na hora, assim, eu fiquei bem chateada, então eu acabei não pegando na mão dela, assim. Mas depois, analisando bem, como pessoa, para mim, ela foi mau caráter, porque como pessoa, eu com certeza, eu falo, não, bati mesmo, e tudo bem, vida que segue. Mas como atleta, é aquilo que vocês acabaram de dizer, é muita coisa que se perde. Como atleta, ela perde a bolsa, ela perde e daí, queira ou não, dá alguns passos para trás, né? Então, como atleta, eu posso não julgar ela, não vou julgar como atleta. Mas como pessoa, com certeza, eu fiquei muito chateada e eu falo, eu sou muito emocional. Eu sou 100% emocional, 0% razão. Eu sou um ser humano assim. E na hora eu me senti agredida mesmo, assim, por ela. Por eu ser muito emocional, eu me senti agredida e ela veio pegar na minha mão e falei, não, eu não quero.
Só que depois, pensando bem, e a mensagem que eu quero passar não é essa. A mensagem que eu quero levar na minha vida, para o meu legado, para minha família, é de respeito, tudo. Então, depois eu fiquei chateada de não ter pego na mão dela. E se eu tivesse encontrado, com certeza eu pegaria na mão dela. E porque eu sei que ela vai amargar, que ela sabe que ela bateu. Não sou eu que tenho que ser essa pessoa que vai amargar isso, tem que ser ela. E ela não falou nada, não encontrei, não a vi, mas o meu professor entrou no Instagram dela e viu que ela repostou uma pessoa falando que ela não tinha batido. E ela repostou, ou seja, então acho que ela ainda sustentou essa ideia de que não bateu. Mas aí tudo bem, é uma coisa que ela vai ter que levar, não eu. Eu sei, tenho certeza do que eu senti, os juízes estavam ali para isso, então é ela que vai ter que amargar isso. Mayra, prazer falar. Opa, só mais uma, Bernardo. Desculpa. Você disse que é muito automático para você o soltar na hora que sente os 3 tapinhas. Mas ficou alguma lição para numa próxima esperar o juiz interromper? Cara, já me aconteceu isso uma vez, na verdade, assim, só que a Dillian foi muito honesta. Me aconteceu no UFC São Paulo. Eu bati, a Dillian bateu estranha, e... né? Exatamente, foi a mesma situação, no mesmo lugar, até foi muito engraçado, porque ali do lado da grade é o meu melhor armlock, então foi uma situação bem parecida, só que a Dillian foi honesta. Quando ela soltou, os braços dela estavam presos, quando eu soltei, ela já assumiu que tinha batido. E meu professor já tinha me chamado a atenção nessa questão, nessa primeira vez. E aí agora aconteceu de novo, porque é uma coisa muito automática pro jiu-jiteiro, assim, é muito automático. Eu acho que agora eu acho que eu vou ter que trabalhar melhor isso, mas é louco, porque ter que quebrar o braço de uma pessoa para ela admitir que bateu, ainda não entra. A gente que faz jiu-jitsu, que compete no jiu-jitsu, isso não entra na nossa cabeça, né? Agora, mas talvez eu tenha que começar a pensar como MMA, tipo, não, se quebrar, não a culpa não é minha. É. Talvez até ela fosse, de repente, eu estava até lembrando dessa tua luta primeira, que assim, se você não tivesse finalizado, você perderia aquela luta porque você se lesionou durante o combate, né? Exatamente. Então, se ela não fosse honesta, sairia como uma derrota por desistência sua, sei lá, conselho médico, alguma coisa assim. Então... Só que diferente daquela vez, ficou claro, depois os vídeos conseguiu pegar e ficou bem claro a batida da Dillian e ela nem questionou nem nada. Mas essa foi um pouco mais complicada, mas talvez eu tenha que trabalhar mesmo na minha cabeça esse fato de, tipo, se quebrar, Mayra, não é coisa sua, é coisa dela que... Não bateu de forma clara pro juiz, né? Mas é complicado, é uma questão bem complicada, assim, porque eu tenho muitas lesões, sabe? Eu venho de várias lesões, então eu sei o quanto é difícil você se lesionar, ter que ficar um tempo... É uma coisa bem complicada, assim. Mas para você não lesionar, você tem até a desistência verbal, né? Quer dizer, se você não está conseguindo bater, você fala pro juiz, para, acabou. Exato, Também não precisa aparecer que tá batendo. Você vai quebrar seu braço, você já perdeu essa luta, não vai ter como voltar atrás. Pô, grita e para. Aí é do atleta também, né? Se você ver bem, não tinha como ela sair dali se não fosse batendo, tava muito bem encaixado. Vai lá, Bernardo. Então, Mayra, antes de tudo, prazer falar contigo, muito legal você estar aqui com a gente. Ainda sobre essa atitude, eu acho que a gente conseguiu entender bem aí o que passou na tua cabeça. A minha sensação, vendo a luta, vendo esse momento, é de que a tua atitude foi muito mais uma atitude de fair play, né, de preservação da integridade física da tua adversária, mesmo a gente estando falando de um esporte que é bruto, que é violento, que tem essa característica, você teve uma atitude de fair play. E eu te parabenizo por isso, assim, porque é difícil você ter fair play num esporte de combate com tanto contato, com tanto impacto. E, assim, eu tô contigo nessa, assim, de que o problema estava do lado dela e não do seu. Mas isso te leva a refletir de alguma maneira se numa próxima vez, se isso acontecer numa próxima luta, você acha que você vai ter a mesma atitude, essa mesma frieza de parar? Eu acho que depois dessa, assim, como a gente chegou em casa, assim, no hotel, e a gente sentou, eu e o meu professor, a Glória, a gente sentou e foi conversar sobre isso. E aí eu falei, putz, nossa, é ruim, porque eu passei por uma situação igual a Egger tá passando agora, todo mundo criticando, e as pessoas xingando, internet atacando. Eu passei por uma situação, então foi ruim. Aí eu peguei e falei, nossa, tô bem chateada pela Egger, assim, né, porque eu queria ganhar minha luta, lógico, mas não queria que acontecesse toda essa situação. E aí eles viraram para mim e falaram assim, olha, você tem que pensar uma coisa, ou seria ela ou seria você. E eu também tenho família, eu também tenho um monte de coisas que eu tenho que fazer. Então eu acho que, por um lado,
ficou, assim, uma lição que eu tenho que pensar em mim, na verdade, assim, né? Porque você imagina o prejuízo que eu teria se tivesse me dado um non-contest. Porque a gente sabe o quanto é caro pagar um camp, o quanto é caro fazer uma dieta, fazer as coisas. É muito caro, então ficou, sim, uma lição. Por um lado, eu fico um pouco chateada por isso, mas acredito que das próximas vezes, infelizmente, assim, eu tenho que segurar e enquanto o juiz não parar, ele tá ali para isso, né? Eu tenho que pôr isso na minha cabeça que ele tá ali para isso. E é o trabalho dele, e o meu, infelizmente, é levar a vitória para casa, né? Para minha família, para as minhas crianças do meu projeto que eu tenho lá em Uberlândia. Então, essa é a minha função.